Galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, tá? Aqui da Física. A gente vai estar repondo hoje aí nessa aula aqui, né? As aulas do feriado da USVest e vamos lá. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje será movimento circular. E como você já deve imaginar, né? Um movimento circular é um movimento que acontece aonde? É um movimento que acontece no círculo, né? Ah, vai. Então a gente vai desenhar aqui um círculo para tentar representar um movimento circular. O que é um círculo, né? Bom, um círculo ele tem aqui um centro e a distância desse centro até uma das extremidades a gente chama de raio, né? Beleza. Bom, digamos que existe uma partícula, né? Uma pessoa qualquer. E essa pessoa, ela está, por exemplo, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A. E aí, do nada, essa pessoa veio parar aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto B. Ou seja, ela estava nessa posição aqui e foi parar naquela posição aqui. Então eu vou ligar, né, do centro até as suas respectivas posições. Do centro até a posição inicial, do centro até a posição final, tá? E note, né, que a partícula ela percorreu essa distância aqui, né? Ó. Essa distância que ele percorreu, eu vou chamar de S, tá? Então S vai ser para nós a distância que o cara percorreu num movimento circular. Se ele andou uma distância S, né, se ele percorreu uma distância S, como eu estou num círculo, note que bem aqui eu percorri, né, um certo ângulo. E esse ângulo eu vou chamar de θ, tá? É um ângulo qualquer. E eu quero que você perceba também o que? Eu quero que você perceba que essa distância daqui até aqui que eu desenhei é o raio, né? E daqui até aqui que eu desenhei também é o raio, tá? E lá na matemática existe uma relação que se o ângulo estiver em radianos, a distância que o corpo percorre eu posso descobrir através da seguinte relação. Pego o ângulo, multiplico pelo raio, tá? Mas essa relação ela só existe se o ângulo estiver em radianos, tá? Então a gente tira essa relação da matemática. Ou seja, sabendo o ângulo que o corpo percorreu e, e o raio, né, eu consigo descobrir a distância percorrida. Ok? Então, beleza. Então, só destacar isso daqui, beleza? Então, a distância que ele percorreu é θr, né, o famoso ângulo vezes o raio. Tem outras coisas que eu consigo descobrir também, que é o seguinte. Digamos que o corpo do ponto A para o ponto B, ele demorou um certo tempo, né, para ele percorrer essa distância. Então, que para ele ir do ponto A para o ponto B, ele demorou um tempo que eu vou chamar de tempo t, tá? É o tempo que ele demorou. E a distância foi s e o ângulo foi θ. Existe uma coisa aqui na física, né, quando a gente estuda o movimento circular, que é chamado de velocidade linear e tem a velocidade angular. Na verdade, velocidade linear não é nenhuma novidade. Essa velocidade linear é apenas aquela distância que ele andou dividido pelo tempo que demorou para andar aquela distância. Só que aí tem um outro tipo de velocidade que a gente aprende agora, que é a velocidade angular. Como o próprio nome já sugere, a velocidade angular é uma velocidade que tem a ver com o ângulo, né, que ele percorreu e não mais com o espaço, né, com a posição. Tem a ver apenas com o ângulo que ele percorreu. Inclusive, o símbolo que eu uso para a velocidade angular é um símbolo diferente para o símbolo da velocidade linear. Tá vendo que na velocidade linear eu usei um V? Pronto. Para angular eu vou usar um ômega, né, que parece um W, mas é um ômega. Aí o que é esse ômega, né? Esse ômega, ele é a razão, né, do tanto de ângulo que foi percorrido dividido pelo tempo que demorou para percorrer esse ângulo, certo?
Então a gente tem isso daí sobre o movimento circular, que tem dois tipos de velocidades, a angular e a linear, e elas duas, né, conseguem ser obtidas com suas respectivas maneiras. Além disso, existe uma relação entre essas duas velocidades. Relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Qual é a relação que tem entre essas duas velocidades? Existe? Existe, que é assim, ó. Se você pegar a velocidade linear, ela vai ser a multiplicação entre a velocidade angular pelo raio. Ou seja, se você tem um tipo de velocidade e quer descobrir a outra, você pode, através dessa relação, que V é igual a ômega R, que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Além dessa relação, aqui no movimento circular, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, o que a gente chama de período. O que vem a ser o período aqui no movimento circular, né? O período em qualquer coisa, na verdade. O período em um movimento circular, ele é basicamente o tempo que demora para uma partícula ela sair de um ponto e voltar para esse mesmo ponto. Ou seja, é o tempo que demora para essa partícula realizar uma volta completa, né? Então bora escrever isso. Beleza? Tamo aí. Tá, como é que eu faço para descobrir esse tal de período, né? O período a gente calcula da seguinte maneira. Período, que a gente representa pela letra T maiúscula, tá? Meio estranho, né? Mas tudo bem. Vai ser o quê? Vai ser o tempo que vai demorar dividido pelo número de voltas que o cara deu. Por exemplo, digamos que o cara deu 20 voltas. O cara deu 20 voltas em 10 segundos. Quanto foi o período nesse tipo aqui de movimento? Ora, aí o período vai ser, ó, o tempo total, que é 10, dividido pelo período, que é pelo número de voltas, né, que é 20, que aí vai dar 0,5, né? Então, nesse exemplo que eu coloquei, o período é meio segundo, né? Então, em meio segundo ele dá uma volta. Então, por exemplo, esse número aqui seria o tempo total. Esse 20 seria, por exemplo, o número de voltas que ele dá, tá? Então, tem um período. Bom, a gente falou do período, né? Agora a gente vai falar da frequência. A frequência é basicamente o contrário do período. Na verdade, a frequência ela é literalmente o inverso do período, matematicamente falando. O que é a frequência? A frequência é o número de voltas que você dá em um intervalo de tempo específico. Por exemplo, em um minuto, um corpo ele dá quantas voltas? Bom, isso seria o período, né? Quando o tempo está em minutos. Qual é a frequência, sei lá, quantas voltas ele dá em um segundo? Isso é a frequência quando o tempo está em segundos. Então, olha só. Então, veja. Frequência eu coloquei que é o número de voltas por unidade de tempo. E a fórmula seria o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. É o contrário, né, da fórmula do período, né? É exatamente o inverso, né, da fórmula do período, a frequência. Então, a gente pode até escrever uma relaçãozinha aqui assim, ó. Relação entre o período e a frequência. Eu sei que um é o inverso da outra, né? Pela fórmula aqui, um é o inverso da outra. Então eu posso escrever assim, ó. Se um é o inverso da outra, eu posso escrever que o período, por exemplo, é o inverso da frequência. Ou então também posso escrever que a frequência é o inverso do período, né? Porque uma equivale a outra, né? Por exemplo, se o período for 2/3, né? A frequência vai ser quanto? 3/2. Porque um é sempre o contrário do outro, entendeu? Por exemplo, se a frequência for 4/5, o período vai ser quanto? 5/4. Um é sempre o contrário do outro, tá? Então existe essa relação muito importante sobre entre período e frequência, tá? Bom, a gente pode também falar
sobre a distância que um corpo percorre em uma volta. Bom, pessoal, a distância que um corpo percorre em uma circunferência, ou seja, essa distância aqui, ó, essa distância que eu pintei é chamada de circunferência, né? É a distância que um corpo anda. Circunferência. Para calcular essa circunferência, você pega, que tem um raio, né, por exemplo, você pega 2π vezes o raio. Isso vai te dar a circunferência, a distância, né, da circunferência. Se você quisesse descobrir, por exemplo, o ângulo que é dado em uma volta, aí é quanto? Aí é 360 graus, né? Só que no movimento circular a gente não trabalha em grau. Eu falei para você lá no começo que é em radiano. Então você tem que saber que em radiano, né, 360 graus é a mesma coisa de 2π radiano, tá? Então isso é o ângulo, né, de uma volta completa, né? Esse ângulo que tem bem aqui, de uma volta completa, é o ângulo de 2π radianos, ok? Bom, a gente pode voltar até mesmo lá para as fórmulas da velocidade linear e da velocidade angular. A gente pode escrever como é que fica essas fórmulas, né? Assim, velocidades, porque tem mais de uma velocidade, né? Em uma volta completa. Como é que fica a fórmula da velocidade? Em uma volta completa. Vamos lá, como era a fórmula da velocidade? Velocidade era S sobre tempo, né? Tá. Mas, como é o S, né? Ou seja, quanto é a distância percorrida em uma volta completa? 2πr. Então, no lugar da distância percorrida, eu vou colocar 2πr. Aí, dividido pelo tempo. Quanto é o tempo para dar, né, uma volta completa? Bom, o tempo para dar uma volta completa chamamos de período, tá? E aí, como o período, né, é o inverso da frequência, eu ainda posso escrever assim, né? Frequência é 1 sobre t, então, como se tivesse um aqui escondido. Aí, no lugar desse 1 sobre t, eu substituo pela frequência, tá? Então, ou seja, isso é só para te mostrar que a velocidade linear, eu posso obter ela de três maneiras, né? Ou eu posso obter ela fazendo simplesmente a distância percorrida pelo tempo, ou então 2πr pelo período, ou então 2πr vezes a frequência. Bom, e como era a distância, né? A distância não, como é que é a fórmula da velocidade angular, que a gente viu lá no começo? Para a velocidade angular, a gente fazia o ângulo dividido pelo tempo, né? Mas quanto é o ângulo em uma volta completa? O ângulo para uma volta completa, né, em radianos, claro, eu falei lá que é 2π. E quanto é o tempo para uma volta completa? É período, né? A gente chama tempo para uma volta completa. E aí, como existe a relação, né, que a frequência é o inverso do período, eu posso escrever ainda assim, ó, que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. É como se tivesse aqui um 1 aqui escondido. E aqui esse 1 sobre t é o que, pessoal? 1 sobre t, né, de período. 1 sobre t, ó, é a frequência, né? Então, onde tem ali aquele 1 sobre t, eu escrevo frequência no lugar. Nem eu posso tirar esse 1, aquele 1 ele é só imaginário, tá? Então, beleza. Então, guarde essas 6, né, relações, essas 6 fórmulas, né, digamos assim, para a gente fazer questões, porque na UES é muito cobrado essas relações aqui, tá? Bom, agora nós precisamos estudar os casos que acontecem quando eu envolvo mais do que um corpo em um movimento circular. Tipo assim, aqui eu tenho dois corpos, né, que estão em movimento circular. E aqui também eu tenho dois corpos que estão no movimento circular. Caso um se movimente, ou esse outro aqui também vai se movimentar. Bom, como é que funciona? Bora separar aqui em dois casos, né?
caso 1 e caso 2, são casos diferentes. O primeiro caso é quando eu tenho duas polias, duas coisas circulares, né, que vão girar através de uma corrente, ou então de uma correia, tipo, sei lá, a corrente da bicicleta, né, que conecta o pneu da frente com o pneu de trás e assim vai, né? Quando você tá na bicicleta e você tá andando, né? Você acha que qual pneu tá mais rápido? O pneu da frente ou o pneu de trás? Olha, macho, o pneu que tá mais rápido é nenhum dos dois. Eles estão na mesma velocidade. Por isso que eu digo que esse, mais que de A, né? E esse aqui de B, que a velocidade de um tem que ser igual à velocidade do outro. No caso, a velocidade linear, né? Que a velocidade dele tá sendo a mesma. Claro que quando um percorre um certo ângulo, o outro percorre outro certo ângulo. Então a velocidade angular não é igual, só a linear. Porque eles andam a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. Então eles estão com a mesma velocidade, tanto a roda da frente quanto a roda de trás. Agora, quando tá esse caso aqui, você acha que esse bichinho aqui, né? Essa polia que a gente chama, ela tá, ela tá mais rápida que essa daqui? Bom, no caso, a velocidade linear delas não é a mesma, porque uma vai estar mais rápida do que a outra. Mas a angular sim, por quê? Porque quando essa daqui percorrer, por exemplo, 30 graus, essa daqui também vai percorrer 30 graus. Então, quando eles estiverem no mesmo eixo de rotação, que a gente chama, né? Eles estão na mesma velocidade angular. Então, digamos que aqui seja, sei lá, A e aqui seja B. Eu digo que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Beleza, mas como que é a fórmula da velocidade linear e como é a fórmula da velocidade angular, para a gente poder fazer uma relaçãozinha, né? Bom, uma das maneiras de calcular a velocidade linear é assim, ó. É V é igual a 2πr f, né? Uma das maneiras é essa. E uma das maneiras de calcular a velocidade angular é 2πf, né? Tá. Então eu vou escrever assim, ó. Onde tem V, eu vou colocar 2πrf. E onde tem ômega, né? Eu vou colocar 2πf. Então vamos lá. Primeiro aqui, né? Nessa parte aqui da esquerda. Onde tem V, vou botar 2πrf. Aí do B, de novo, 2πrf. Só que assim, esse raio não é qualquer raio, né? Aqui no caso é o raio do A e aqui não é qualquer frequência, é a frequência do A. E aqui não é qualquer raio, é o raio do B. E aqui não é qualquer frequência, é a frequência do B. Ah, tá. Ok. Dá até pra eu cortar algumas coisas, por exemplo, posso cortar aqui esse 2 com esse 2, esse π com esse π. Então eu posso escrever aqui o raio do A vezes a frequência do A é igual ao raio do B vezes a frequência do B. Então, existe, né, essa relação aí para quando existe um movimento entre duas correntes, né? Que é RAFA, RBFB. Quando eu tenho duas polias, né? Dois ciclos, né? Que estão ligados por uma correia ou então por uma corrente, que nem numa bicicleta, né? Esse caso aqui acontece em uma bicicleta. Então, numa bicicleta temos essa relação aqui entre o pneu da frente e o pneu de trás. Agora, quando eu tenho o mesmo eixo de rotação, quando eles estão no mesmo eixo, ou seja, eles estão girando igualmente os dois, com o mesmo ângulo, só que não com a mesma velocidade, a gente pode escrever o seguinte: ômega A é igual a ômega B. Mas o que é ômega? Ômega é 2π vezes a frequência, né? Isso aqui do A. Aí do B, 2π vezes a frequência, só que do B. Só que aqui é o do A e aqui é o do B. Posso cortar aqui 2π com 2π. Então eu tenho aqui frequência do A é igual à frequência do B. Logo, nesse novo tipo de movimento, as frequências são iguais. Portanto, o período também são iguais. Isso aqui é uma questão teórica, né? Poderia ser uma questão teórica, falando sobre esse assunto. A gente diz que se eles estão girando no mesmo eixo, logo
Os corpos têm a mesma velocidade angular, a mesma frequência e o mesmo período. Meu Deus, tá difícil. Tá, vai ficar assim mesmo. Então, beleza. E aqui, nesse caso aqui da esquerda, né? Eles não têm a mesma frequência, não têm o mesmo período. Quer dizer, possa até ter quando os dois tiverem o mesmo raio. Até uma observação, né? Ó, bora escrever assim. Se acontecer do raio do A ser igual ao raio do B, só nessa situação que a frequência do A será igual à frequência do B, assim como posso escrever que o período do A será igual ao período do B, ok? Então, se acontecer essa igualdade entre os raios, né, eu vou acabar cancelando e fica a frequência do A igual à frequência do B. Beleza? Bom, agora a gente tem que estudar, pessoal, o porquê que o movimento circular acontece, né? O que é que causa esse movimento circular? O movimento circular ele acontece por causa de uma força chamada força centrípeta, tá? Essa força, o nome já denuncia, né, para onde ela aponta. Ela aponta para o centro, né? Porque o nome já diz, né? Centri, se tu trocasse o I pelo O, seria centro, né? Uma força que aponta para o centro. Então, se eu tenho aqui um movimento circular, vamos primeiramente desenhar as velocidades. Então, digamos que eu tenho uma velocidade para cá, nesse ponto. Nesse ponto, eu tenho uma velocidade para cá, porque a velocidade ela sempre é tangenciando o ponto, né, que está aquela trajetória, a posição naquele ponto. Então, a velocidade aqui, nesse ponto seria para cá. E assim vai, né? Nesse ponto a velocidade seria para cá. Sempre como se fosse, pensa, se eu soltasse, né? Se eu cortasse, né? Aqui o círculo nesse ponto, tu acha que a minha bolinha ia ir para onde? Ia vir para cá. Por exemplo, digamos que tu tá com um barbante, né? Ligado aqui numa bolinha. E aí tu vai girando, 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 girando essa bolinha. E uma hora tu solta o barbante e a bolinha começa a se movimentar. Ela vai começar a se movimentar para onde? Ela vai começar a se movimentar no sentido tangente no ponto que ela estava quando você soltou o barbante. Então a velocidade ela sempre é tangente à trajetória, tá? Então, fazendo mais ou menos assim, tá? Enfim, você tá vendo que a velocidade, né, ou pelo menos o vetor velocidade, ele tá mudando. Só que a velocidade, ela é um vetor, e como todo vetor, ele tem que ter módulo, direção e sentido, ou seja, ele tem que apontar para algum lugar. Então, se a direção e o sentido muda, né, se altera, é porque tem alguma força, algum tipo de aceleração que faz essa direção e esse sentido alterar. E quem é que faz alterar a direção e o sentido? É a força centrípeta. Então, o que é a força centrípeta? É uma força que faz mudar apenas a direção e o sentido. Ela não muda o valor da velocidade, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer tranquilamente que a velocidade pode ser que esteja sempre 1, mas mesmo assim tem uma força atuando aqui. Por quê? Porque essa força centrípeta ela não tem nada a ver com o valor da velocidade. Ela tem a ver apenas com a forma com que essa velocidade está mudando, apenas com o vetor velocidade. Se ele sempre está apontando para um lugar diferente, logo eu tenho uma força que é a força centrípeta. Se eu tenho força centrípeta, né, através da segunda lei de Newton, eu também tenho que ter obrigatoriamente uma aceleração centrípeta. Digamos que aqui seja o centro. Minha força centrípeta então vai apontar para cá. Minha força centrípeta nesse ponto vai apontar para cá. Minha força nesse ponto vai apontar para cá. Então essa força centrípeta, ela é um valor que vai depender, na verdade, da massa do objeto, claro, porque quanto mais pesado, né, quanto maior for a massa, mais difícil é de você mudar qualquer coisa que seja dele. Também vai depender da velocidade que ele tá, porque quanto mais rápido, mais difícil de você mudar a direção da velocidade. Por exemplo, pensa num carro. Esse carro está muito rápido.
a 1000 km/h. E esse cara, ele tá indo reto, né? Com a pessoa do lado dele. E aí, e aqui tem uma rua, né? E aqui é a rua que ele tá indo, sabe? Aí alguém pega e diz assim: Uai, moço, não é reto não, foi mal, esqueci. É pra você virar essa rua que tem bem aqui, ó. Aí ele fala: Vixe, lascou, porque eu tô muito rápido. Tô muito rápido, vai ter como não, tal, não sei o que. Então, pra ele conseguir virar, ele tem que fazer uma força muito grande, né? No caso, uma força centrípeta muito grande pra conseguir, com essa velocidade, fazer essa curva. Então a força centrípeta é uma força que depende da velocidade que o cara tá, porque quanto mais rápido, mais força o carro tem que fazer, por exemplo, para conseguir fazer a curva. E quanto mais pesado for o carro também, mais força precisa fazer para conseguir realizar a curva. Então assim, ó, a gente diz que a força centrípeta é uma força que pode ser obtida da seguinte maneira: da massa, como já era esperado, porque eu disse para vocês que quanto mais for a massa, mais força centrípeta vai ter que fazer, vezes a velocidade ao quadrado. Então, porque, tipo assim, quanto mais velocidade, mais força tem que fazer para conseguir, né? Girar aí o teu veículo. Dividido pelo raio. Porque quanto mais fechado for a curva, mais difícil também é de tu realizar, né? Como é que fala? Pô, fugiu a palavra, cara. A tua curva, lembrei, tá? Então tem aí a força centrípeta e ela vai depender dessas três grandezas: do quão aberta ou fechada é a curva, ou seja, no caso do raio da curva, depende da massa, depende da velocidade, porque quanto mais rápido, né, mais difícil é, mais força precisa ser feita, tá? Por exemplo, se a gente pegar o caso, né, do Globo da Morte, a gente pode pensar quais são as forças que estão envolvidas no Globo da Morte, tá? Quais são as forças envolvidas no Globo da Morte? Uma coisa que é interessante você saber é que a força resultante, ela sempre tem que ser igual à força centrípeta. Então, ou seja, você vai calcular quanto é a força resultante, esse valor que der vai te dar a força centrípeta. Então, olha só, digamos que nesse ponto aqui, chamado de ponto A, quais são as forças que atuam no corpo, né? No ponto A. Bom, vai atuar aí. Atua aí o peso, né? Porque o peso sempre é para baixo, né? Sempre tem um tal do peso. E também vai ter outra força, que é a força normal, que nesse caso é a força para para cima. Força normal, ela sempre é uma força, como se fosse saindo do circuito que ele está fazendo, né? Como se fosse saindo da pista. Então, aqui nesse ponto, a normal seria para cá. É tipo isso. A normal, ela sempre é como se fosse saindo da pista. Aí, beleza. Como esse corpo aqui, né? Nesse momento, ele tem a tendência de subir. Quem é a força que é maior? É a normal ou é o peso? Bom, a força que é maior, obviamente que é a normal. O peso está ali só para atrapalhar. Então a força resultante é isso. Só que eu falei que a força resultante, ela tem que ser igual à força centrípeta. Só que a força centrípeta, m v quadrado sobre r. Aí o peso, lembra a forma do peso? M g. Aí você consegue calcular normal, passando esse mg para o outro lado somando. E seria um exemplo, né, de uma questão falando sobre o Globo da Morte. Uma questão falando sobre o Globo da Morte também poderia perguntar assim, ó: qual é a velocidade mínima, né, que esse cara tem que ter para que ele consiga chegar até o ponto mais alto e voltar sem cair, né? Tipo assim, aquelas motos, né? Perceba que elas ficam assim, né, circulando aqui antes, né, de fato dar essa volta toda no globo. Então elas ficam circulando aqui antes, na base aqui da esfera, só para pegar a velocidade. Aí quando ela pega determinada velocidade, aí sim ela vai e vai, né? Mas qual é essa velocidade mínima que esse cara tem que ter para não cair?
Primeiro, nesse ponto mais alto, digamos que seja um ponto B, né? Por exemplo. Quais são as forças que tem no ponto B? Bom, veja, aqui eu tenho um peso, né? Um peso para baixo, sempre para baixo. Vamos supor que ele caiu, né? O momento que ele está na iminência de cair. Ou seja, nesse momento não tem a força normal. Tá? Vamos fingir que não tem a força normal. Porque era para ter, né? Tipo, tem quando ele chega aqui a força normal. Mas eu quero calcular a força mínima para ele não cair. Então bora fingir que não tem, para eu saber qual é a menor velocidade que ele tem que ter para que essa força normal não desapareça. Veja, qual é a força resultante aqui no ponto B? A força resultante aqui no ponto B é o próprio peso, né? Por quê? Porque só tem o peso. Só que força resultante, ela é o quê? Ela tem que ser a força centrípeta, né? Então bora escrever isso aqui embaixo. A força resultante no ponto B é apenas o peso. Só que a força resultante, ela tem que ser a força centrípeta, que é mv² sobre r. E o peso? Massa vezes gravidade. Aí você pode, tomar aqui esse m com esse m. Esse r, né? Tu pode passar para lá multiplicando. Pega o r e passa para lá multiplicando. Fica o famoso RG. Então a velocidade que está ao quadrado, né? Esse quadrado passa para lá como raiz. Raiz de RG. A gente conseguiria, então, dizer, né? Que para esse cara conseguir fazer sua curva, a sua velocidade tinha que ser pelo menos maior do que esse valor, né? Porque se fosse igual a esse valor, quer dizer, menor do que esse valor, ele iria cair quando chegasse ali no ponto mais alto, ou então antes daquele ponto mais alto, tá? Então isso aqui foi questão da UES já, uma vez, beleza? Outra coisa, mais um exemplozinho, quando o carro ele sobe uma... Como é que chama aqui em Fortaleza? Não sei como é que chama aqui, mas é quando o carrinho ele tá vindo aqui, ó, e aí ele encontra uma coisa que a gente chama de lombada, bem aqui, né? Aí ele tem que reduzir a velocidade dele para que o carro não se esculhame, né? Não tá aí, ele encontra aqui uma lombada, aí ele, né, sobe e depois desce. Nesse momento que o carro vai subir, né, digamos que nesse ponto aqui, ó, ele tá subindo. Quais são as forças que atuam no carro? Bom, a gente sabe que tem um peso e tem a normal. Nesse caso, o corpo está subindo, né? Então, quem é a força que faz ele subir? Ora, é a normal. Então, nesse ponto, eu digo que a normal ela é maior que o peso, porque a força que está fazendo ele subir é a força normal e ele está subindo, logo é normal que está ganhando essa disputa aí, né, de queda de braço. Agora, nesse ponto aqui, né? Digamos nesse ponto que digamos que ele esteja descendo, né? Digamos, ele está realmente descendo. E aí, quais são as forças que tem nesse ponto? Bom, tem o peso, que sempre é para baixo. E tem a normal, né? Que nesse caso está aqui para cá, ó. Nesse momento ele está o quê? Nesse momento aqui. Nesse momento o corpo está querendo descer, né? Como ele está querendo descer, quem é a força que faz ele descer? É o peso. Então nesse momento aqui, o peso é maior, né? Ou seja, a normal é menor. Ah, beleza. Então até numa simples lombada, né? Quando o carro ele vai bater numa lombada, tem que diminuir sua velocidade por causa da lombada, envolve aí o tal do movimento circular. Então, por exemplo, qual seria a força resultante nesse ponto, né? A força resultante nesse ponto é sempre o quê? É sempre a força maior menos a menor. E a força resultante nesse ponto? Bom, é sempre a maior menos a menor. Só que força resultante é a força centrípeta, que é mv² sobre r. E aqui a força resultante é a força centrípeta, que é mv² sobre r. E daí tu pode tirar algumas conclusões, dependendo do que a questão te pedir. A questão pode te dizer a velocidade que ele tem nesse ponto, o raio dessa mini circunferência, né? Ele pode te falar sobre a normal, pode falar sobre o peso e te perguntar, por exemplo, sei lá, a massa. Então ele pode te perguntar qualquer coisa que tenha nessa relação aqui. Fechou? Então tá. Então é isso, né? A nossa aula sobre movimento circular. A gente vai ver depois, quando chegar em gravitação, que os planetas, né?
circulam sobre o Sol, tendo aí uma força centrípeta, né? Enfim, a gente vai ver isso depois legalzinho, mas por hoje é só. Beleza? Grande abraço aqui do professor Matheus. Tô torcendo muito por vocês e até a próxima. Valeu!